Galera, a gente não esperava começar 2023 dessa forma, né? Expectativa lá no alto e tudo mais. E o Fluminense ele conquistou um ponto nos últimos 9 disputados. Sendo que desses 9, 2 contra times pequenos aqui do Rio de Janeiro e um que foi o clássico que o Fluminense poderia ter saído na frente do jogo ao ter a oportunidade da cobrança de pênalti. Hoje, com a cabeça mais tranquila, depois da nossa terapia de ontem, né? Depois da live pós-jogo é sempre uma terapia muito grande para todos nós, para mim, para vocês também. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer uma reflexão, trazer alguns dados e muita gente perguntando, André, o que você acha? Os jogadores estão de sacanagem, Diniz perdeu o elenco, rachou, o que está acontecendo no Fluminense? Então eu vou deixar aqui a minha opinião, a minha impressão do que está acontecendo nesse momento. Algo não está normal no reino do Laranjal. Alguma coisa aconteceu no Fluminense. E eu vou dizer para você aqui o que eu considero que seja esse problema e que está desencadeando nesses resultados muito ruins nossos aí ao longo dessa temporada, tá? Queria só falar que esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball, super aplicativo de futebol. Eu sei que é chato pra caramba no dia seguinte de uma derrota do Fluminense, você querer saber notícia e tal. Então, se você não quiser saber do Flu, mas quiser acompanhar outros campeonatos ao redor do Brasil e do mundo, o OneFootball é o ideal para isso, tá? Além disso, ele te dá dicas para você que gosta de fazer as suas apostas e suas fezinhas no provável resultado da partida. Então, aumenta as suas chances aí de ganhar você que participa aí de apostas em casas esportivas. Então, é um aplicativo super completo de futebol, 100% gratuito, e você, baixando aqui nesse QR Code ou no primeiro link aqui da descrição, você ajuda bastante o nosso canal e desde já eu te agradeço, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui algumas anotações da bizarra temporada 2023, de início de temporada 2023 que o Fluminense vem fazendo, tá? Como eu disse ainda há pouco, um ponto em 9 disputados, né? Aquele empate bizarro com Boa Vista, tomando gol no finalzinho, derrota para o Botafogo depois de perder pênalti, e ontem uma merecida vitória do Volta Redonda. 1-0 foi um placar mentiroso. Ao contrário do Barros, Eduardo Barros, lá, auxiliar técnico do Diniz, que na coletiva falou que o Fluminense teve chances, que cruzou muito, finalizou muito. Não sei de onde ele tirou esses números. O Fluminense não jogou absolutamente nada e o placar moral daquela partida seria 3 ou 4-0 Volta Redonda, se não fosse o Fábio. Olha que o Fábio entregou a paçoca ontem 2 vezes, hein? Só que não originou gol. Primeiro tempo, se não estou enganado, ele bateu roupa e aí depois acabou tirando de ombro, meio que sem querer, se jogou na frente da bola, mérito dele, mas ele bateu roupa, ele falhou naquele lance. E no segundo tempo, numa bola recuada pelo Lima, ele foi dominar com a perna esquerda, adiantou demais. Na minha opinião, fez até pênalti no Wellington Silva, mas salvou 3, 4 oportunidades ali que o Volta Redonda teria goleado o Fluminense. Então, vitória muito merecida do Volta Redonda ontem, com o time titular, força máxima, tá? Eles vieram para esse jogo contra o Volta Redonda para querer dar uma resposta do que aconteceu no domingo. Só que não conseguiram. Contra o Poçante, Volta Redonda. Que dos times pequenos é o mais arrumadinho e tem o Wellington Silva. Lembra dele? Como titular na lateral direita. Só por aí tu vê o nível do time. Nível técnico comparado ao nosso, que eu quero dizer. Tá? Mas vamos continuar aqui. O Fluminense marcou 5 gols em 6 jogos. É o pior início de temporada, é o pior número de gols marcados na história do Fluminense nas 6 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Nunca na história do Campeonato Carioca o Fluminense tinha marcado apenas 5 gols nos 6 primeiros jogos. Dando os créditos aqui, essa é uma informação trazida pelo perfil Enciclopédia Tricolor. Olha como é que é assustador. Só que desses 5 gols, 2 foram contras. Ou seja, o Fluminense marcou 3. Dos 3, 1 foi de pênalti. O Fluminense só marcou 2 gols de bola rolando em 6 jogos, jogando contra times semi-amadores, contra várzeas. O campeonato de várzea, perdão. Tá? O Cano não marcou gol ainda esse ano. Passou em branco, nosso principal artilheiro. Tá? O Vasco ontem venceu o Resende por 5-0. O Vasco marcou num jogo a mesma quantidade de gols que o Fluminense tem no campeonato inteiro. Você ainda considera isso normal? Porque sim, tem gente passando pano e falando que é normal para início de pré-temporada. O Vasco não está início de pré-temporada, o Vasco é um apanhado.
Contrataram um time inteiro, contrataram um treinador e estão colocando em campo e tentando ajeitar durante a competição. Ao contrário do Fluminense, que o time é praticamente não. O time é todo o mesmo do ano passado. Com exceção do Keno ontem, começou como titular, que chegou como reforço. Mas o resto do time é todo o mesmo. Ou seja, o Vasco desentrosado, sem preparo físico, sem posição tática do treinador, consegue ganhar de 5-0 do Resende. Mas a gente não, porque a gente está em pré-temporada. É isso. O atacante do Volta Redonda, acho que é Lelê, tem 7 gols, é o artilheiro do Campeonato Carioca. O Lelê, ele tem mais gols do que... Ele sozinho, ele tem mais gols do que o Fluminense no campeonato inteiro. Tá? A gente tá com uma grande chance de ficar fora do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca. Existe uma grande possibilidade do Fluminense não ir para a semifinal. O Vasco é o 5º colocado, tem um jogo a menos, 8 pontos. Se vencer, passa a gente colocando o Fluminense fora da zona de classificação. E aí a gente vai ser obrigado a ganhar todos os jogos até o final do campeonato, se quiser ficar entre os 4 para ter uma chance de ir para a semifinal e disputar o bicampeonato carioca. Tá? 50 dias de férias. Segundo o Diniz, na primeira ou segunda coletiva dele do ano, ele encheu a boca para falar que tinha sido uma atitude muito acertada dele e da diretoria estender as férias dos jogadores porque era, sei lá por quê, porque era merecido e tal, né? Aí tentam usar a narrativa que não foi isso, que no meio de dezembro os jogadores ficaram treinando com planilhas de WhatsApp, planilhas de Excel em casa, né? Na varanda do apartamento, na academia do condomínio, na praia, como a maioria é multimilionário com campo de futebol na casa deles. É a mesma coisa, né? Entendi. Galera, pra mim é o seguinte, eu não caio nessas narrativas, eu entendo o torcedor que fica tentando se apegar a esse papo que, não, início de pré-temporada é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu já citei aqui alguns exemplos pra vocês de times que estão em início de pré-temporada e conseguem desempenhar, conseguem pelo menos oscilar dentro das competições, dos campeonatos que eles estão disputando. O Fluminense não oscila, o Fluminense tem sido regular. Regular que eu digo não, ele tem sido... Ele não oscila, ele tá na mesma linha, ele joga mal sempre. A nossa melhor partida foi a nossa estreia no Campeonato Carioca contra o Resende, 2-0. Não é pelos 2-0. É porque ali o Fluminense, apesar de estar sem ritmo, jogadores ainda doloridos dos treinos, o Fluminense se esforçou, o Fluminense se dedicou, o Fluminense levou aquele jogo a sério. E parou por aí, tá? Eu não acredito que o Diniz tenha perdido a mão, que o elenco tá jogando de sacanagem porque é aquele fora. Eu não acredito nada disso. Que os jogadores ontem entraram de cabeça baixa, não olharam pra câmera nem pra torcida porque já sabiam que iam perder o jogo. Eu cheguei a ler, eu tô falando aqui coisas que eu tenho lido e tenho ouvido no nosso grupo da tropa. Já até te convido pra fazer parte. Olha, tem sido uma baita terapia pra galera que tá lá. Se você for membro do canal, deixa aqui nos comentários desse vídeo, se você estiver na estreia, ou depois... Se você assistir esse vídeo, deixa um comentário, você que é membro da tropa aqui, me diz se tem servido de terapia para você. Então é só apontar aqui pro QR Code ou ler o nosso link aqui na descrição para se tornar membro Grenado, Tricolor Dourado. Você faz parte do grupo da tropa e consegue desabafar, trocar ideia, ouvir opiniões, dar a sua também. Faça parte do nosso clã, tá? Tudo isso que eu tenho falado aqui eu tenho lido e tenho escutado. Que os jogadores ontem entraram de cabeça baixa, porque já sabiam que iam perder o jogo. Eu não acredito em nenhuma dessas teorias da conspiração. Não acredito. De verdade. Muito menos tem informação sobre isso. Tá? Qual é a minha opinião? O Edu me perguntou, André, para você, o que está acontecendo? A conclusão que eu chego é a seguinte. Lá atrás, quando foi definido que esses caras teriam praticamente 50 dias de férias, lá atrás... já estava definido que o Campeonato Carioca não seria prioridade. Prioridade no sentido de levar o campeonato a sério para poder ganhá-lo. Obviamente, o Carioca nunca vai ser a prioridade no ano que você tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso é óbvio. O que eu quero dizer com prioridade é, não vamos disputar o Carioca para ganhar. Vamos testar, vamos usar os 3 primeiros meses do ano como pré-temporada, e aí se der para chegar, chegou. Se não der... Eu até acredito que tenha passado na cabeça deles assim, o nível é tão ruim, é tão semi-várzea, que até a gente fazendo pré-temporada, evoluindo, testando, fazendo e tal, a gente aos trancos e barrancos consegue chegar na semifinal e lá na semifinal a gente leva a sério e tenta brigar pelo título. Eu só encontro essa explicação pro Fluminense tá tendo atuações tão bizarras, os jogadores estarem tão fora de forma, não conseguem correr.
Essa ligação que você fala, mas o fulano tá andando em campo. Ele não tá andando porque ele quer, ele tá andando porque ele não consegue correr. Porque ele tá muito fora de forma. Fisiologicamente falando, tá? De forma muito resumida, a cada um dia parado de um atleta sem treinar, ele precisa de um dia para se recuperar. Se o Fluminense ficou, vou botar por baixo, tá? Sem contar os treinamentos em casa. Eu vou incluir esses treinamentos em casa como parte da recuperação física. Se os caras ficaram 30 dias de férias, teoricamente, superficialmente, eu estou explicando aqui, tá? Se eu fosse explicar em detalhes, eu teria que dar uma aula. Se você quiser saber mais detalhes, pode me chamar no e-mail, no direct do Instagram e tudo mais. A cada 30 dias parados, se eles ficaram 30 dias parados, eles precisariam de 30 dias de treinamento para poder voltar à forma física que eles estavam antes do intervalo, antes das férias. O Fluminense, ele não está se comunicando bem com o seu torcedor. Ele não está se comunicando bem com a gente e deixando claro que o Campeonato Carioca não é prioridade de nada. Que não está levando a sério para ganhar o Campeonato Carioca. Os 3 primeiros meses do ano, isso é minha opinião, tá, pessoal? Não é informação. Eu estou deixando aqui uma reflexão minha e vocês me escutem, parem e pensem. Se acharem que concorda, deixa aqui nos comentários. Não, André, tem nada a ver com o que você está falando. Beleza também. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A reflexão que eu faço é essa. Vamos dar 50 dias de férias, porque a gente vai ter tempo suficiente para recuperar isso. A gente vai ter janeiro, fevereiro e março para poder preparar o time física e tecnicamente para poder disputar as principais competições do ano, que é a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Não vejo grandes problemas nisso, desde que isso seja comunicado a você, a mim, a todos nós, torcedores do Fluminense. Apesar de parecer, e eu já fiz a minha compra no Ali, próximo jogo como ontem, próxima apresentação como essa, assim que a máscara chegar, eu vou fazer com máscara de palhaço, com nariz de palhaço. Apesar de parecer, nós não somos. A vida do torcedor não é brincadeira. O torcedor sai debaixo de temporal, de chuva, gasta dinheiro que não tem, deixa de comprar o botijão de gás para comprar um ingresso para assistir o Fluminense, viaja para outro estado, como eu fui para o Espírito Santo, nos clássicos contra o Botafogo, tinha capixaba aqui, tinha brasiliense, tinha mineiro. O torcedor não é palhaço, ok? Se o Campeonato Carioca vai ser utilizado para a preparação para o restante da temporada, bravo Zulu. Mas deixem nós cientes disso. É só isso que eu peço. Informe a torcida. Próxima coletiva do Diniz, pessoal, é o seguinte, vamos lá. O planejamento que foi feito era para o Fluminense ir evoluindo ao longo desses 3 meses e chegar no seu ápice de abril em diante, que são as competições principais. O que der para fazer aqui, a gente vai fazer, mas a nossa preparação, as nossas apresentações ruins são devido a isso. A gente está mal fisicamente hoje, mas isso já estava planejado e a gente já sabia que isso ia acontecer. Então tá tudo normal dentro do planejado. Pronto, cara. Pronto. Aí vai ao Maracanã quem quiser, viaja para fora do Rio quando o Fluminense jogar quem quiser. A galera de fora do Rio vem pro Rio de Janeiro assistir um time fazendo amistoso num clássico, se quiser também. Aí ninguém faz ninguém de palhaço. A gente vai estar ciente de onde a gente está pisando. O problema é que foi vendido um discurso lá atrás que o Fluminense lutaria pelo bicampeonato carioca, que a gente ia jogar sério, que clássico é um jogo que tem um peso diferente. E o que a gente está vendo até agora é extremamente o inverso. O Fluminense não levou o clássico a sério. O Diniz não foi capaz nem de relacionar os melhores para aquele jogo. Bom, a cobrança de pênalti já encheu o saco de tanto que eu falei, né? Mas é só mais um exemplo. Ontem, contra o Volta Redonda, eles tentaram jogar sério. Eles tentaram. Não, vamos dar a resposta e vamos ganhar o Volta Redonda. Só que não conseguiram. O que a gente tinha de melhor nessa equipe, a gente perdeu, que é o setor ofensivo. O Fluminense está muito abaixo física e tecnicamente. Mas talvez isso já tenha sido planejado lá atrás, quando resolveram dar os 50 dias de férias e usar janeiro, fevereiro e março como preparação. Para a torcida, é uma terra quase que arrasada. Para ele, talvez esteja fazendo parte do planejamento.